Olha o que eu tenho aqui. Uma lareira, uma fogueira. E quando eu acendi essa fogueira, me veio à mente a história de Pedro que negou Jesus. A maioria sabe dessa história melhor que qualquer um. Mas eu gostaria de abordar alguns aspectos da palavra negar ou confessar. Eu tenho que relatar rapidamente a história para chegar neste ponto do negar. Era quinta-feira, Jesus manda os discípulos preparar o lugar da ceia e eles celebram a ceia, Jesus falando sobre o seu corpo, sobre o seu sangue, e em seguida ele diz que vós todos vão se escandalizar de mim e etc. E Pedro diz, não, ninguém vai, eu não vou me escandalizar de ti, pode todo mundo te abandonar, menos eu. Jesus disse, não, Pedro, antes que o galo cante, 3 vezes você vai me negar. Ele volta a repetir que não, até a ponto de morrer por Jesus ele está disposto. Saem dali e vão para o Getsêmani, o jardim do Getsêmani. Lá, depois de um período longo de oração, onde Jesus sua, gotas de suor e sangue e lágrimas. Enfim, quando Jesus convida os discípulos para saírem do jardim, chegam os soldados com o traidor o beija e Jesus é preso imediatamente. Todos fogem. Jesus então é levado para a casa de Caifás, que é o sumo sacerdote. Lá ele será julgado e condenado pela acusação dos crimes que ele não cometeu, mas são pagos testemunhas falsas, etc. E tudo é montado para que ele seja digno de morte. Lá no pátio da casa de Caifás tem uma fogueira acesa, por isso me fez lembrar. E Pedro é o único dos discípulos que furtivamente vai entre as pessoas, soldados, funcionários, criadas, para se aquecer naquela fogueira. Chega então uma criada e diz, você não é um dos que andam com o Nazareno? Ele diz, não sei do que você está falando. Logo em seguida, outra vem e diz a mesma coisa, ou algo parecido. E ele diz, não conheço este homem, nunca vi. E aí vem uma terceira pessoa, que não é identificado no grupo ali, mas que diz também sobre isso. E ele nega, e não só nega não conhecer Jesus, como ele pragueja, ou seja, ele deve ter dito palavrões, ou ter ofendido, deve ter rogado praga. E então, ele lembra que Jesus havia dito, antes que o galo... e aí o galo cantou. E aí ele lembra que Jesus havia dito, antes que o galo cante, 3 vezes você vai me negar. O fato é que é difícil viver uma vida cristã autêntica e confessar Jesus em toda e qualquer circunstância. É difícil, eu sei que é. Eu já passei por situações delicadas para você dizer confesso ou não confesso. Melhor confessar, sabe por quê? Porque em Mateus capítulo 10, verso 33, 32 e 33, o Senhor diz, aquele que me negar diante dos homens, eu o confessarei, eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. E aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. E eu termino essa reflexão com o livro do Apocalipse, capítulo 3, verso 8, em que Jesus, já ressurreto, se manifestou a João na ilha de Patmos, e agora ele vai falar, claro que para uma igreja, a igreja de Filadélfia, mas é como se fosse para o meu ou para o seu coração esta frase: conheço as tuas obras, eis que tenho colocado diante de ti uma porta aberta, que ninguém pode fechar.
tens pouca força, mas guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. O Senhor está dizendo para você ou para mim que Ele nos conhece, sabe que temos pouca força, mas Ele tem posto uma porta aberta diante de nós. Para quê? Para confessar, para anunciar, para pregar, para manifestar a glória do Senhor em todo e qualquer momento da nossa vida. E Ele termina dizendo: guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Essa oportunidade que eu tenho, confessar o Senhor todos os dias da minha vida. Pena que haverá existirão pessoas que não vão confessar, que vão negar todos os dias da sua vida. E as consequências são as mais desastrosas, porque o Senhor dirá no último dia: não vos conheço. Por hoje é só. Um forte abraço, um beijo no coração. Espero que você confesse o Senhor todos os dias da tua vida.